O clima prova que Jesus não nasceu em dezembro. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito. Envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E naquele lugar, naquela comarca, haviam pastores que estavam no campo guardando as suas ovelhas e seu rebanho durante as vigílias da noite. Você vai ver isso em São Lucas capítulo 2, versículos de 6 a 8. Quando o Messias nasceu, os pastores estavam no campo durante as vigílias da noite e guardavam o rebanho pelos quais eles eram responsáveis. Mas como seria o clima em dezembro, lá no Oriente Médio? Nesta época inicia-se a estação das chuvas, considerada a estação de inverno, fazendo muito frio. Por isso os pastores tinham seu rebanho recolhidos e abrigados, e não nos campos. Entre os pastores se costumava enviar ovelhas ao deserto por ocasião da Páscoa e recolhê-as no começo das primeiras chuvas, porque eram muito intensas, chuvas muito fortes. As primeiras chuvas, elas começavam no princípio do mês de Matchevan, que corresponde às partes do nosso outubro e novembro. Aí começa as chuvas fortes. Por conseguinte, o Messias não nasceu em 25 de dezembro, porque quando ele nasceu não haviam rebanhos no campo. Estavam todos guardados devido às fortes chuvas e frio que fazia na época. Durante os tempos em que os rebanhos permaneciam fora, os pastores velavam por elas dia e noite. Todavia, a primeira chuva caía no começo de Esvan, ou seja, no comecinho de novembro, a chuva caiu e eles iam guardar as suas ovelhas. Isso corresponde ao início de novembro, onde as ovelhas permanecem fora nos campos de Israel todo o tempo do verão. E em consequência das chuvas, do frio que faz nessa época, aí então é que os pastores receberam as novas do anjo, o que mostra que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Porque para esse tempo já não havia pastores e ovelhas nos campos de Belém, por causa do frio. Então nós podemos ver que mês do calendário hebraico corresponde ao nosso dezembro. Dezembro, lembrando, é época de muita chuva lá no Oriente Médio. E aconteceu, pois, que no ano 4 do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4 do 9º mês em Quisleu. Zacarias capítulo 7, versículo 1. A Bíblia confirma que havia chuvas, muita chuva, durante este mês de Quisleu, que era o 9º mês. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, no dia 20 deste mês, 9º mês do calendário hebraico, que corresponde ao mês de dezembro no nosso calendário. E todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esse negócio por causa das grandes chuvas. Isso no mês de dezembro, corresponde ao nosso mês de dezembro. Esdras capítulo 10, versículo 9. A Bíblia confirma que fazia frio também nesse mês, o 9º mês, Quisleu. Estava então o rei assentado na casa de inverno no 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. Jeremias capítulo 36 e o versículo 22. O recenseamento no mês das chuvas, será que isso é verdade? O povo teve que enfrentar todo aquele frio e chuva? Nos dias do nascimento de Jesus, César Augusto convocou por decreto a todos do império para que fossem
recensear-se no lugar, na cidade onde havia nascido. Então, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento que foi feito quando Quirino era um governador da Síria. Então ele queria saber o total de pessoas que estavam sob o seu domínio. E todos iam alistar-se, cada um à sua cidade de onde era nascido. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, porque ele era daquela cidade. E ele foi então lá para alistar-se. A cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa da família de Davi, a fim de alistar-se ele e Maria, sua esposa, que já estava grávida nessa época. São Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 5. E César Augusto pretenderia realizar um recenseamento com um clima inadequado para aquela ocasião? Será que ia colocar o povo numa situação como essa? Existem fatores que nós temos que considerar. Belém está a 140 quilômetros de Nazaré. Belém é aproximadamente a 250 metros acima de Nazaré. As precárias condições das estradas, os meios de transporte disponível, camelo ou burrico, enfim, era o único meio para o povo ir. E diante dessa situação, o povo sofria devido à altitude de Belém. Era mais frio ainda do que Nazaré, onde José vivia. E no mapa você pode observar a cidade de Nazaré ao norte da Galiléia, ao sul da Judéia. Próximo de Jerusalém está Belém. Então a distância era muito grande. E a cidade do nascimento de Jesus, estas cidades estão distantes a 140 quilômetros entre si, num desnível a mais de 250 metros. E na manjedoura com Jesus. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Veja bem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo guardando o rebanho durante as vigílias da noite. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor a cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja, os pastores estavam no campo. Isto vos será por sinal, e achareis o menino envolto em panos, deitados numa manjedoura. Os sinais e a descrição que o anjo deu para eles. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, a Belém e vejamos isso que nos aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Vamos lá ver o Messias. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Lucas capítulo 2, versículos 6 a 16. O texto mostra-nos com clareza que os pastores estavam no campo no dia do nascimento do Senhor Jesus. Isso prova também que não estava chovendo. Foram visitá-lo na manjedoura, encontrando lá Maria e José, juntamente com seu filho Jesus. Então, onde estavam os magos? Aliás, eles eram reis ou eram magos? Vamos falar um pouquinho sobre os magos.
E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A Bíblia não declara quantos eram e nem que eram reis. Chamamos de fábulas, especulação e ainda acréscimos. Sabe-se que eram sábios estudiosos das profecias e de astronomia. Herodes procura matar o menino. Veja bem, a partir do momento em que viram a estrela no Oriente, os magos partiram para encontrar o rei Jesus, devido aos estudos que eles iam fazendo de astronomia. Eles identificaram o local. Em Jerusalém houve grande perturbação e Herodes e as autoridades religiosas juntaram-se para descobrir onde e quando haveria de nascer o Messias. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, sacerdotes, os escribas do povo, perguntaram onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, diante desta situação, todos sabiam. Então Herodes, chamando secretamente os magos, perguntou exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunica-me, para que eu também vá e o adore. Mateus capítulo 2, versos 3 a 8. E onde os magos encontraram o menino? Na manjedoura? Será? E tendo ouvido ele, o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até chegando-se, deteve-se sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com sua mãe Maria, prostrando-se o adorar, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram os presentes. Os magos encontraram o menino em casa, não na manjedoura. Estiveram somente os pastores na manjedoura e não os magos. E a idade de Jesus, quando os magos visitaram? Quando os magos encontraram Jesus, seria ele um recém-nascido? Então, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriu dos magos. Baseado na informação dos magos, Herodes agiu e mandou matar os meninos, de 2 anos para baixo, procurando neste contingente atingir o menino Jesus. Portanto, grandes coisas aconteceram naquele tempo. E ele estava perto da idade de 2 anos, como se pode ver. Não se tratava mais de um recém-nascido, o que comumente se observa hoje, que o povo crê. E os presentes para Jesus? Era costume, ao se visitar um rei, levar algum presente por ser o rei. O Senhor Jesus foi presenteado, porém a Bíblia não menciona que houve troca de presentes. Ele só recebeu. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca veio especiarias tanta abundância como o que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Era costume quando se visitava um rei. E o rei Salomão deu-lhe à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou a partir da sua terra os seus presentes. E sendo o rei, o Senhor recebera presente destes estudiosos de astronomia, não de reis. E o 25 de dezembro, na verdade, é o nascimento do Deus Sol invicto dos pagãos. Então me disse:
Viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, em suas câmaras pintadas de imagem? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, e disse-me: tomarás a ver ainda maiores abominações do que estas que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estás à banda do norte, e que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. Então o Senhor começou a mostrar a Ezequiel. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Eles adoravam o sol. Eles adoravam o sol virados para o oriente. Ezequiel 8, capítulo 12 a 16. O nascimento de Jesus em 25 de dezembro acaba por fazer com que se adore e dê honra ao Deus Sol. A solenidade do Natal foi instituída para substituir as festas pagãs do Sol Invicto, no solstício de inverno. A Igreja do Oriente sempre celebrou o nascimento de Jesus no dia 6 de janeiro, na festa da Epifania. No Ocidente, sempre foi no dia 25 de dezembro, e não na data correta que o Senhor Jesus, que a Bíblia nos mostra que ele nasceu, mas sim uma data criada para adorar o sol. Os cristãos se deslumbram diante das festas pagãs do Deus Sol, celebrado no solstício de inverno, o dia mais curto do ano, que acontece entre 21 e 22 de dezembro no hemisfério norte. A partir daí, então, passaram a proclamar o Natal de 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Mas eles não se deram conta de que o sol vem para dissipar as trevas do coração humano, arrebatar dos túmulos os que jazem na morte e inaugurar uma nova criação repleta de vida, alegria, realização e dignidade. Descobriram que esse é Jesus. Mas então, em que mês Jesus nasceu? Siga os passos acompanhando um calendário que divide o ano em 24 quinzenas. Se você observar este mapa, você vai ver que o mês que João Batista nasceu, no mês de Zive, que corresponde ao mês de maio, Jesus é 6 meses mais novo que ele. Então isso vai dar lá no mês de outubro e novembro. O nascimento de João Batista aconteceu assim: Zacarias era o sacerdote da ordem de Abias, e ele estava no templo no dia em que o anjo falou com ele. Davi divide o ano sagrado dos hebreus em 24 turnos ou quinzenas, definindo assim a ordem de cada turno para prestar serviço do santuário. E aí então, Davi, quando ele separou esse povo, você vai ver que Zacarias, ele fazia parte da 8ª turma. Você pode ler isso também na sua Bíblia e você vai entender. Ele repartiu por sorte uns com os outros, porque houve dos maiorais do santuário e a maioria da casa de Deus dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E saiu a primeira sorte a Jodiabe, a segunda a Jedaías, e a 7ª a Cosa, a 8ª a Abias, a 23ª a Dalaías, e a 24ª a Mazias, tal. Segundo Crônicas, você vai ver isso. Observe que a 8ª quinzena do 4º ano cabia ao turno de Abias, do qual Zacarias fazia parte do turno de Abias. E ele estava de serviço quando o anjo falou com ele. E Zacarias cumpriu os serviços no tempo de acordo com a sua ordem, e é avisado pelo anjo que Isabel daria à luz ao menino. E no tempo de Herodes, Abias estava no comando da sua turma quando Zacarias estava no templo, e o anjo do Senhor apareceu e pôs-se em pé à direita do altar de incenso e falou com Zacarias. Foi quando Zacarias até duvidou, e aí acabou ficando mudo. Mas o anjo disse: dará à luz um filho e porás o nome de João. Lucas 1, versículos 5, 8 e 11 a 13.
E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ele voltou para casa. E então ele viu que aquilo aconteceu. E o nascimento de João Batista aconteceu em Nisan, Abib, ou o comecinho de maio, foi a época que ele nasceu. E Maria, sabendo que da gravidez, foi no 6º mês, o anjo Gabriel é enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E então o anjo falou com Maria quando Isabel estava grávida. Resumo: quando Cristo nasceu, as Escrituras contradizem qualquer insinuação sobre Cristo ter nascido em 25 de dezembro. No tempo do rei Herodes havia um homem de nome Zacarias, da ordem de Abias, que recebera o 8º turno de uma quinzena para ministrar no seu ministério, conforme divisão feita por Davi, e que consistia em 24 quinzenas que iniciavam-se no primeiro dia e no meado de cada mês, de modo a fechar o ano, quando tudo se repetia novamente. Vide calendário com as respectivas divisões. E Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Tamar, dividiu segundo o seu ofício no seu ministério. 1 Crônicas capítulo 24 versos 3. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Tamar. 1 Crônicas capítulo 24 verso 5. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Cos, a oitava a Abias. Atente para o 8º turno, que caiu a ordem de Abias, que futuramente seria da casa de Zacarias. A nona a Jesua, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upa, a 14ª a Jezebiabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Izir, a 18ª a Pisis, a 19ª a Petaias, a 20ª a Jesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. 1 Crônicas capítulo 24 verso 7 ao 18. Em Lucas capítulo 1 verso 5, Zacarias cumpria seu ministério no 8º turno de uma quinzena, quando ao oferecer o incenso, um anjo do Senhor o apareceu e anunciou que Isabel, sua mulher, conceberia e teria um filho que se chamaria João Batista. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Lucas capítulo 1 verso 5 ao 13. Observando o calendário ao lado podemos ver que a 8ª turma, segundo o costume sacerdotal, corresponde à segunda quinzena do mês Tamuz, o que no nosso calendário equivale a meados do mês de julho. Após o término do turno, Zacarias retornou para sua casa e Isabel concebeu. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E, depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Lucas capítulo 1 versos 23 ao 25. Depois disso, passados 6 meses, o anjo apareceu a Maria e anunciou que ela conceberia. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas capítulo 1 versos 35-36. Passados mais 3 meses,
ou seja, 9 meses após o turno de Zacarias. João Batista nasceu no início do mês de Ziv, que corresponde em nosso calendário ao final de abril e início de maio. Passados mais 6 meses, completando-se os 9 meses da gravidez de Maria, Cristo nasceu no início do mês de Bul, o que corresponde em nosso calendário ao período da segunda metade do mês de outubro. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Lucas capítulo 2 versos 6 a 8. Quando o Messias nasceu, os rebanhos estavam nos campos de dia e de noite, assim como seus pastores que se revezavam, o que indica que a estação não era chuvosa, pois, no período chuvoso o rebanho era recolhido. Como seria o clima em dezembro, lá no Oriente Médio? Nesta época, dezembro, estão na estação das chuvas, a considerada a estação de inverno, fazendo muito frio. Por isso, os pastores teriam seus rebanhos recolhidos e abrigados nos apriscos, e não nos campos. Entre os pastores se costuma enviar as ovelhas aos desertos por ocasião da Páscoa, e recolhê-las no começo das primeiras chuvas. As primeiras chuvas começam no mês de Isvan, chamado de Bul, que corresponde no nosso calendário, ao final de outubro. Por conseguinte, Cristo não teria nascido em fim de dezembro, quando neste período os rebanhos não estariam nos campos e sim nos abrigos, contrário ao que dizem as Escrituras. As Escrituras dizem claramente que os rebanhos estavam no campo, o que indica não ser o mês de dezembro. Nos campos, os pastores receberam as novas do anjo, sobre o nascimento de Cristo. Portanto, este período não era final de dezembro. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. Lucas capítulo 2 versos 8 ao 12. Diante de tantas evidências podemos afirmar que Cristo nasceu aproximadamente no início do mês de Isvan, chamado de Bul, após meados de